Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui falando de mais um princípio muito utilizado, que é o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. O que é o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela? Na verdade, você tem a teoria, né, que fala com relação ao alcance do tipo penal. Não é isso? Então, se crime é um fato típico, ilícito e culpável, e um dos elementos do fato típico é justamente a tipicidade, eu tenho que observar quais os fatos que o direito penal, na norma penal, vai alcançar. Esse é chamado alcance do tipo. Tá? E, na verdade, o princípio da insignificância ou da bagatela, ele é um princípio limitador do alcance do direito penal. Então, quando, por exemplo, o direito penal, o artigo 155, fala do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, é óbvio que o legislador não está falando qual a coisa. Coisa é um bem corpóreo, qualquer bem corpóreo, não é isso? Agora, é óbvio que os bens jurídicos, a ofensa insignificante a um bem jurídico, o tipo não deve alcançar. Eu devo dar uma resposta que não seja uma resposta penal. Uma pequena lesão, pequenos arranhões, não é isso? Uma pequena ofensa ao bem jurídico, sendo muito pequena e insignificante, eu devo entender que o fato vai ser atípico por atipicidade material. Nós vamos estudar melhor isso. Então já anote aí, a tipicidade penal é igual a tipicidade formal mais uma tipicidade conglobante. Engloba todo o ordenamento jurídico. E entre elas, justamente, a tipicidade material. Mas vamos conversar mais à frente. O que importa é que os tribunais, para se aplicar o princípio da insignificância, ele exige alguns requisitos. Então, basicamente, eu falo para vocês entenderem a palavra pior. André, por que pior? Eu boto na cabeça periculosidade, inexpressividade, mínima ofensividade e reprovabilidade. Então, André, quando é que eu devo aplicar o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela? Com relação ao alcance do tipo, eu não devo punir criminalmente condutas que ofendam o bem jurídico, mas de forma insignificante. Quais são os requisitos? Pior. Pensa nessas 4 palavras. Periculosidade, inexpressividade, ofensividade e reprovabilidade. Vamos a elas. Primeiro, ausência de periculosidade social da ação. Primeira, periculosidade social da ação. Eu dou um exemplo sempre para meus alunos. Eu só devo aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela se o crime, em regra, um dos critérios que eu posso utilizar, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, de cara, é óbvio que eu tenho que visualizar o princípio da insignificância para crime sem violência. Eu penso no furto, eu penso no pequeno estelionato, mas eu não posso vislumbrar no roubo. O cara botar uma arma na cara de alguém e roubar R$10 dessa pessoa. Roubar o relógio dela, só que o relógio é um Relax e não um Rolex. Um Relax que na Uruguaiana, da 25 de março, custa R$15. Como o relógio só custa R$15, aplica insignificância ou bagatela. A questão é que houve periculosidade social da ação. Beleza? Um outro requisito é reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O comportamento não pode ser reprovável. Reduzido grau de reprovabilidade. No exemplo que eu dou para os meus alunos, quando 2 pessoas entraram no Stop Shop, numa loja de conveniência, e furtaram 2 bombons. O furto de 2 bombons, é possível aplicar o princípio da insignificância ou bagatela? Sim. Eu só estou deixando de falar que eles estavam fardados. Então, na verdade, a conduta o comportamento é um comportamento reprovável, não em razão do valor que foi subtraído, mas sim o fato de utilizar a farda. Além de tudo, mínima ofensividade da conduta do agente. Não pode haver uma ofensividade com relação à conduta do agente. Exemplo, crimes contra a administração pública. O STJ, ele afasta, exceto em algumas hipóteses, ele já vem aplicando isso,
afasta o princípio da insignificância da bagatela para crimes cometidos contra a administração pública. Então, quando eu falo de peculato, quando eu falo de concussão, corrupção passiva, excesso de exação, são crimes que, em regra, eu afasto a bagatela, por quê? Em razão da ofensividade, da conduta do agente. E também inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, aqui eu estou analisando o lesado do crime. Foi o caso do cara que furtou a bicicleta velha do indivíduo. Furtou a bicicleta velha, mas ele sabia que aquela pessoa utilizava a bicicleta para trabalhar e era uma pessoa razoavelmente pobre. Então, o cara é pobre, utiliza a bicicleta para trabalhar, é uma bicicleta velha, de baixo valor econômico, e o cara furta isso. É óbvio que pra gente, pra você, pra mim, talvez fosse uma lesão inexpressiva. Para aquele lesado específico, a lesão foi expressiva. Então o Supremo Tribunal Federal e o STJ, ele se utiliza de critérios basilares para afastar ou aplicar o princípio da insignificância ou bagatela. Exemplo, crimes militares, o STF utiliza de pronto os critérios da hierarquia e disciplina. Talvez eu fale isso aqui, critérios de hierarquia e disciplina. Então o STF, ele aplica a bagatela se não houver ofensa ao princípio da hierarquia e da disciplina, os critérios de hierarquia e disciplina. Mas vamos lá, o Paulo de Souza Queiroz, ele até critica isso, né? Ele fala que esses requisitos estabelecidos pelo Supremo, pelo STJ, eles são redundantes. Por quê? Porque na verdade está expressando a mesma coisa. Para ele tudo isso aí é a mesma coisa, porém, por um critério didático, lembra do pior: periculosidade, inexpressividade, ofensividade e R, reprovabilidade. Beleza? Vamos lá. Pensei para vocês algumas posições do Supremo e do STF. É óbvio que tem muita aplicabilidade nisso, mas olha só. Para a aplicação do princípio da insignificância da bagatela, considera-se a capacidade econômica do lesado. Então eu botei para vocês um recurso em habeas corpus 96.813. Lá no Supremo, 96.813. E no STJ, o recurso especial 1.224.795. Então eu tenho que analisar, evidentemente, a inexpressividade da lesão causada à luz da vítima do lesado do crime. Outra hipótese: prevalece no STF, no STJ, ser incabível o princípio da insignificância ou bagatela para o reincidente, portador de maus antecedentes ou criminoso habitual. HC 115.707. Isso está sendo gradativamente rechaçado no Supremo Tribunal Federal e no STF. É óbvio que a reincidência por si só não afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela. Para mim parece uma clareza solar, não é isso? Se eu afastasse peremptoriamente a aplicabilidade da insignificância ou bagatela pela pessoa ser reincidente, isso de forma muito clara seria um bis in idem. Quer dizer, o cara comete um crime, é condenado, paga pelo crime que ele cometeu, vai à rua, comete um novo crime com a ofensividade mínima ao bem jurídico, e eu afasto um princípio em razão do crime anterior. Estou punindo o cara duas vezes. HC 115.707. Da mesma forma também, eu vou conversar com vocês sobre súmula, tá? Você aplicar, afastar por ele ter maus antecedentes. Ele tem maus antecedentes, você primeiro tem que saber o que são maus antecedentes, então vamos conversar. Mas ele tem maus antecedentes, não é isso? Aferido inclusive em inquéritos policiais, e eu afasto o princípio da insignificância ou bagatela. O que me importa é você vislumbrar que no passado o Supremo Tribunal Federal ele já admitiu afastar pela conduta reiterada, criminoso habitual. Beleza? Uma outra hipótese: prevalece no Supremo e no STJ não ser possível o princípio da insignificância no furto qualificado. Falta o requisito reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Isso também entenda, eu quero que você vislumbre que você pode perfeitamente ver decisões díspares, ok? É óbvio que uma decisão ou outra, num tribunal ou outro, eu posso ter de forma diferenciada. É o norte que eu estou te dando.
Então veja bem, se o cara realizou um furto qualificado, parece que há um grau de reprovabilidade do comportamento. Não é isso? A culpabilidade dele é elevada. Não vejo por que a afastar, porém é um norte no Supremo e no STJ. Outra hipótese, Supremo e STJ, eles não admitem o princípio da insignificância ou bagatela para crimes contra a fé pública, mais precisamente crime de moeda falsa. Aí realmente eu já vi, eu posso aplicar o crime impossível. Quando a falsificação é grosseira, tem súmula sobre isso. Falsificação grosseira, incapaz de determinar o erro de alguém, é óbvio que o falso não é. Pode subsistir o estelionato, mas o falso fica exaurido ali. Não é isso? O que me interessa? O que me interessa, o HC 105.829. Crime de moeda falsa, aplicar significância ou bagatela, não há dúvida nenhuma que não se aplica. Por que isso, gente? Porque o bem jurídico não é o patrimônio, o bem jurídico é a fé pública, a credulidade pública. Então o cara que falsificou uma moeda de R$10, uma cédula de R$10, a preocupação não é com os R$10 que estão sendo falsificados, mas com realmente aquele que você acredita sendo do poder público. Beleza? STF admite o princípio da insignificância ou bagatela nos crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público. Já o STJ ele vem rechaçando. Eu estou te dizendo que atualmente, tanto o Supremo quanto o STJ, em decisões esparsas, ele vem admitindo a aplicabilidade. Então não dá para você afirmar peremptoriamente que crimes contra a administração pública, por ter uma ofensividade social, na verdade a conduta gera uma ofensa social, em razão disso afasta. Não dá para você agora afirmar peremptoriamente. A regra é, o Supremo permite isso, e o STJ vem rechaçando, mas com decisões esparsas, no sentido que vai sendo possível a aplicabilidade. F. Prevalece, tanto no STF quanto no STJ, que cabe o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública quando praticado pelos particulares. Tá? Aí sim você vê uma grande possibilidade de aplicabilidade disso. Por quê? Porque, na verdade, o funcionário público, ele observa um compromisso com a administração pública. Já o particular, não. Conluir com ele. É óbvio que, para o particular, realizar um crime contra a administração pública, na qualidade de particular, são aqueles crimes do 328 e seguinte, não há problema de aplicar o princípio da insignificância ou bagatela. Tá claro? Agora, quando o particular, em concurso com o funcionário público, sabendo da qualidade de funcionário público, aí nós temos umas decisões mais conflitantes nesse sentido. Prevalece no Supremo e no STJ não se admitir o princípio da insignificância no porte de drogas usuário, tá? Nesses crimes aí. Artigo 28 da Lei 11.343. Há uma tendência de não se admitir, não é isso? O princípio da insignificância ou bagatela. Que é interessante, nós vamos conversar sobre a bagatela imprópria, tá? Então a gente vai ver que muitas vezes a pena se faz desnecessária. Tanto que o próprio legislador, ele já está realmente reduzindo em muito, não é isso? A qualificação da pena, a dosimetria. Já estão dizendo agora que devem ser medidas educativas. Nós vamos conversar sobre isso. STF e STJ não admitem a significância em nenhuma forma de tráfico. Então, para o usuário, você vem admitindo, para o tráfico, realmente não há essa aplicabilidade, tá? STF e STJ têm decisões admitindo o princípio nos crimes ambientais. Aqui é interessante uma decisão da ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. A ex-ministra do Supremo, Ellen Grace, ela falou que o bem jurídico protegido nos crimes ambientais não seria o ambiente, mas sim o equilíbrio ambiental. Então ela se utilizou de um critério que crimes contra a administração pública, crimes ambientais, o que a lei ambiental protege, que é a lei 9.605 de 98, não seria o meio ambiente em si, mas seria a proteção do equilíbrio ambiental. Então todas as condutas que ofendessem a fauna, a flora, o ordenamento urbano, a administração ambiental,
esses crimes, né, de poluição, por exemplo, né, eles realmente seriam atípicos se esses crimes não ofendessem o equilíbrio ambiental. Ela dá um exemplo da pesca não autorizada. É uma norma penal em branco, não é isso? Crime de pesca sendo autorizado pode. Não havendo autorização, a norma penal em branco. Pesca de pequenas quantidades de camarão, peixe. É óbvio que se não for um período de desova, um período de defeso, que não há problema para o equilíbrio ambiental, eu poderia aplicar o princípio da insignificância ou bagatela. A ministra Ellen Grace, ela aplicou o princípio da insignificância ou bagatela na hipótese onde podia pescar, onde vários pescadores estavam pescando, ele não tinha autorização para tanto. Ela aplicou a insignificância ou bagatela. Da mesma forma também que ela não aplicou insignificância ou bagatela para um pescador que tinha autorização para pescar, mas estava pescando em período de desova. Aí vai gerar um desequilíbrio ambiental. Uma outra hipótese também é com relação nos crimes militares. Há mais uma exigência que eu falei para vocês, qual seja hierarquia e disciplina. Então, sempre para crimes militares, pelo artigo 142 da Constituição, os militares são embasados na hierarquia e disciplina. Só para ter uma ideia, foram 2 decisões no Supremo, onde o sargento, ele furtou um negócio de queijo. Não é isso? Ele furtou um pacote de queijo, sendo que ele tinha pedido ao major, ao superior hierárquico, e ele negou. O major negou que ele levasse, ele pegou um pote de queijo e levou embora para casa. Furtou e foi preso, não se aplicou a bagatela, por quê? Porque houve realmente um descumprimento, né, isso, da disciplina, houve uma negativa, um descumprimento de uma ordem. Como também foi aplicado na hipótese de um fogão, onde o superior hierárquico autorizou que o seu subordinado levasse o fogão para casa. Tá claro? Fogão passa de R$100, mas foi autorizado e aplicou insignificância ou bagatela, porque não houve ofensa à hierarquia e disciplina. Por último, gente, princípio da insignificância e bens jurídicos difusos. Tá? Isso é muito interessante isso aí, justamente no sentido de que se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela para direitos difusos, direitos coletivos, direitos transindividuais. Perfeito? A ideia, por exemplo, se você pode aplicar o princípio da insignificância ou bagatela para embriaguez ao volante. Então, há uma tendência, não é isso? Até em razão da espiritualidade do direito penal, essa difusão, essa liquefação dos bens jurídicos a serem protegidos, né? Tudo agora virou direito difuso nesse sentido. Tá claro? Então, muita atenção, na análise do princípio da insignificância ou bagatela, qual bem jurídico eu estou protegendo. E o que é bacana, que já tem caído em prova, se você sabe a diferença do princípio da bagatela própria para o princípio da bagatela imprópria, facinho, sem mistério. O que é isso? O princípio da insignificância ou bagatela própria, ela tem relação o quê? Ela tem relação com a atipicidade material do crime. Estou avaliando o crime em si. Você vai observar que a bagatela imprópria está relacionado com a consequência de quem comete o crime, que é a pena. O princípio da insignificância ou bagatela própria incide na tipicidade do crime, do fato em si. Os fatos já nascem relevantes para o direito penal. É um fato irrelevante porque o tipo não alcança aquela conduta. O furto da caneta Bic. Furtar a caneta Bic, o fato já é atípico porque o direito penal fala, olha, o artigo 155 não alcança esse fato. Se furtar uma Montblanc, deve ser punido. Se furtar um veículo, deve ser punido. Se furtar uma bicicleta, cara, deve ser punido. Se furtar uma bicicleta muito barata, talvez. Vou analisar o pior. Pior, não é isso? Já entendeu? O fato é atípico. O que tem caído muito em prova é a bagatela imprópria. Por que isso? O princípio da bagatela imprópria, na verdade, o fato é relevante. Ele realmente cometeu um fato típico, ele cometeu um crime. Embora relevante a infração penal, a pena se faz desnecessária. Aqui eu estou analisando a pena para o caso concreto. Falta interesse de punir o agente.
Um bom exemplo que a gente sempre dá é Herbert Viana, Cristiane Torlone. É chato citar nome de pessoas, né? Mas é um fato notório. Cristiane Torlone matou o próprio filho. Cometeu crime? O fato que ela cometeu é típico ou atípico? Fato típico. Ela realizou sim um homicídio culposo. Eu lamento muito e ela muito mais. Agora, a pena se faz necessária para ela? Herbert Viana caiu de ultraleve. A pena se faz necessária por homicídio culposo, de ter matado culposamente a mulher dele? Faz necessário isso? Então é óbvio que isso é irrelevante para... Perdão, não é irrelevante para o direito penal. O que a Cristiane Torlone fez foi um crime, sim, mas a pena se faz desnecessária. Eu posso aplicar o princípio da bagatela imprópria nesse caso concreto. Perfeito? Tranquilo? Então, muita atenção aqui, que esses aqui, gente, são paradigmas para você no princípio da insignificância ou bagatela. Paradigmas, para não esquecer mais isso. Mais à frente, quando eu falar de tipicidade, vou falar para você da tipicidade formal, da tipicidade material, da tipicidade conglobante, que tudo isso engloba a tipicidade penal. Maravilha? Forte abraço, até a próxima.